Agora é oficial, Vasco da Gama anuncia o primeiro reforço da janela de transferências do meio do ano. Além disso, tem também informações importantes sobre o primeiro dia do técnico Pedro Emanuel no CT Moacir Barbosa. Tem também informações importantes aqui nesse vídeo sobre o jogo treino que aconteceu nesta manhã de sábado contra a equipe do Olaria, negociações com o meia colombiano Nelson de Ossa e muito mais para você aqui agora neste seu vídeo que chega na tarde deste seu sábado daquele jeito agitado, movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar... E aí, torcedor, tô trazendo mais um corte aqui atualizado, cheio de notícias, um cortezinho rápido. Só que antes se inscreve aí no canal, pô, trago cortes todo dia com várias notícias. Pela primeira vez, para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Se você, é claro, tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique já agora nela e venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show de bola? Vambora, cara, sem muita enrolação, porque este Fala Gigante chega daquele jeito, cara, com muita novidade, com muita informação. E eu quero começar com essas imagens que estão aparecendo aí para você, imagens, né, do que aconteceu no CT Moacir Barbosa na manhã deste sábado, tá? Amigo torcedor, o Vasco teve um jogo treino de preparação para a partida que estará acontecendo na próxima quinta contra a equipe do Vitória no Barradão, ou seja, na Bahia, em Salvador. Um jogo muito importante para o nosso Cruz Maltino, o jogo, né, de retorno do Vasco à temporada de 2026. Então hoje teve esse amistoso de preparação. A grande novidade, né, foi o retorno do Thiago Mendes. Thiago Mendes que ontem se envolveu em uma grande polêmica, inclusive, né, ele teria se lesionado. A sua esposa colocou até uma imagem nas redes sociais dizendo que ele teria caído num buraco no campo do CT Moacir Barbosa. Ele foi fazer uma ressonância no tornozelo, mas a ressonância não apontou nenhuma lesão. Então ele treinou normalmente hoje, participou normalmente das atividades e tende a ser um jogador importante para a partida dessa próxima quinta-feira contra o Vitória da Bahia, jogo válido pela 19ª rodada, tá, do Campeonato Brasileiro, a última partida do turno, do primeiro turno do Brasileirão. E além, né, dessa presença importante do Thiago Mendes, além do jogo treino, que eu prometo trazer informações importantes sobre esse jogo treino no nosso Boa Noite Gigante, no último vídeo da noite, né, porque antes de falar sobre jogo treino, antes de trazer essa informação, né, na tarde desse seu sábado, eu prefiro falar sobre essas outras imagens, né, que estão aparecendo, que são as imagens da comissão técnica do Pedro Emanuel. Ele que chegou ao Vasco da Gama após um longo período do Cruz Maltino sem um profissional à beirada de campo. Chegou ontem ao Rio de Janeiro e hoje já se apresentou ao elenco no CT Moacir Barbosa, acompanhado dos seus 4 auxiliares, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, ele que chega, né, ao Vasco com 2 auxiliares técnicos, o Rui Gomes e o Pedro Correia, além também de um preparador físico, que é o brasileiro André Galbi, e o analista de desempenho Gil Varajão. Então, Pedro Emanuel foi anunciado ontem e foi hoje apresentado oficialmente ao grupo, né, de jogadores, imagens bem legais, um técnico que parece bem firme. Ontem, definitivamente, o Pedro Emanuel, na entrevista que concedeu ali ainda no salão do aeroporto, pareceu muito sensato, entendendo o momento do Vasco, que vem para lutar contra um rebaixamento, mas também entendendo a grandeza do Vasco, o gigantismo do Vasco, e deixando muito bem clara a sua empolgação nesse novo projeto aqui no futebol brasileiro. E pelo papo que teve, né, um papo muito centrado, um papo muito sério, se espera muito de Pedro Emanuel no comando do nosso Vasco da Gama. E aí, tá empolgado, cara, com o trabalho do Pedro Emanuel? Vamos ver, eu gostei, cara. Gostei da postura, pelo menos, gostei da cara. Um ar profissional, né? Técnico que vai vir trabalhar muito. E os atletas vão ter que comprar a ideia dele caso queiram jogar. E falando, né, em jogador, falando em atletas, falando em mudanças, falando em anúncios, Vasco de uma hora para outra mudou absolutamente tudo, as coisas começaram a andar. Hoje o Vasco da Gama anunciou o primeiro reforço
para a temporada de 2026, ou aliás, né, para o restante da temporada de 2026, o primeiro reforço desta segunda janela de transferências, que foi o lateral esquerdo Paulinho. O Vasco da Gama que já havia acertado a contratação do lateral esquerdo desde o início do ano, jogador que assinou um pré-contrato com o Vasco lá no início de 2026, um pré-contrato com o Vasco da Gama, ele que é um lateral que vem do América Mineiro, pertencia ao clube de Minas Gerais, mas o seu vínculo contratual com o América se encerrava agora, no meio do ano, e o Vasco, por entender que o Paulinho era uma grande promessa, né, resolveu antecipar essa possibilidade de chegada e garantiu a contratação do Paulinho desde o início da temporada. Ele já está registrado no BID, já está apto a vestir a camisa Cruz Maltina, assinou um contrato com o Vasco até dezembro de 2029, um jogador jovem, né, de 22 anos de idade, e ele falou um pouco sobre essa expectativa. Ele disse: a expectativa é muito boa, sei da grandeza e da história do clube, venho para somar, ajudar os meus companheiros e o Vasco nos objetivos do ano, se Deus quiser, serão realizados. A estrutura é fantástica. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.